TV Gestão RH tem o prazer de receber o diretor executivo da CR Basso, Carlos Basso. Tudo bem com você, Carlos? Obrigado, Júlio. É um prazer tê-lo aqui conosco. O prazer é todo nosso e parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. Bastante instrutivo, bastante educativo para o ambiente de recursos humanos no Brasil. Parabéns. Perfeito. Carlos, como foi a sua trajetória até a criação da CR Basso? Conta pra gente. Bom, se eu me reservar a falar desde o início, eu posso dizer para você que desde os 7 anos eu já tenho uma atividade profissional. Na verdade, eu fui locutor e numa atividade onde meu pai participava aos finais de semana. Rádio? Era locutor num parque de diversões e o dono da empresa me descobriu e falou: não, você tem um tom muito bom, muito interessante. Depois disso, eu comecei a trabalhar numa empresa de tecelagem. Nessa empresa de tecelagem comecei com 13 anos, né? Hoje a gente vê a garotada não pode trabalhar com 16, né? Eu comecei com 13 anos, que naquela época eu podia. Eu entrei lá como aprendiz de operador e de aprendiz de operador, depois de 5 anos, quando eu saí da empresa, eu era o principal operador da empresa. Eu cheguei a fazer produtos, inclusive, que desfilaram na Finite. Então, estava relacionado à moda. Perfeito. Mas eu tive uma mudança radical na minha carreira, porque eu comecei a fazer administração de empresas. E fazendo administração de empresas, eu entendi que não era o local que eu deveria continuar no trabalho. Eu rescindi meu contrato com esta empresa, com essa indústria, e fui trabalhar no mercado financeiro, onde eu fiquei por 23 anos. Então, nesses 23 anos, eu ingressei, normalmente em banco se faz carreira, né? Acho que você já deve ter ouvido falar sobre isso. Entrei como caixa, 11 meses depois eu era tesoureiro da agência. Eu iniciei na agência Centro de Santo André. Fiquei alguns meses nessa função e fui galgando outros cargos. Os últimos 15 anos, foram 23 anos no mercado financeiro. Os últimos 15 anos fui gerente titular. Trabalhei em 3 agências como titular da agência e 8 anos na área corporativa, que é atendimento a grandes empresas. Excelente, Marco. Foi quando abri o sonho de trabalhar com educação corporativa. Perfeito. E dentre todas essas suas experiências, qual delas foi, vamos dizer, aquilo que fez com que você chegasse na CR Basso? Então, deixa eu te comentar. Quando eu estive no mercado financeiro, eu lecionava à noite. Então, ao longo do dia, eu trabalhava no mercado financeiro e à noite eu lecionava. Qual matéria? Então, matérias ligadas à administração, todas ligadas à administração de empresas. Então, nesse período, me encantava bastante fazer esse tipo de trabalho. E estando no banco, a área de recursos humanos soube que eu tinha experiências em educação, me convidaram para desenvolver um programa de formação de gerentes. Eu desenvolvi o programa, quando pronto, ele resultou num trabalho de 80 horas. Aí o segredo foi como apresentar esse trabalho. Estava na mão da área de recursos humanos, como é que eles iam apresentar esse trabalho de 2 semanas para esses candidatos a serem novos gerentes. E a área de recursos humanos novamente falou comigo: olha, o programa está bem desenvolvido, está muito interessante, só que vamos precisar de várias pessoas para entregar esse trabalho. Porque ele aborda várias áreas do gerente, né? Desde a área comercial, produtos, rentabilidade, matemática financeira, negociação. E você tem conhecimento que você desenvolveu. Você tem interesse em apresentar o programa? Eu falei: com certeza, não é? Foi quando eu tive a minha primeira experiência em educação corporativa. Então, a cada 2, 3 meses eu era convidado para alguma região do Brasil a dar esse treinamento. Perfeito. Então, o meu prazer, bem perdoado, o meu prazer era muito grande quando eu ia dar o treinamento, só que não era o mesmo quando eu voltava. Então, depois de 1 ano e meio, 2 anos fazendo esse trabalho, porque eu continuei gerente da área corporativa, e quando eu voltava, eu tinha já uma satisfação menor. Nesse momento eu completei 40 anos, eu falei: é agora, eu tenho que fazer uma mudança na minha carreira. Então eu redirecionei minha carreira para trabalhar só com educação corporativa a partir daí. Então foi a sala de aula que te motivou a montar? Absolutamente. O prazer é muito grande, né? Em compartilhar conhecimento, em disseminar conhecimento, o prazer é muito grande. Dá muita satisfação fazer sobre isso. E foi justamente isso o motivo principal, né, de criar essa consultoria e treinamento? Então, inicialmente a consultoria foi constituída com outro sócio, depois de 7 anos nós fizemos a mudança, houve uma separação das empresas e nós continuamos com a CR Basso. E de lá para cá é o que nós fazemos. Hoje o nosso trabalho é apresentado por um grupo de 40 consultores que são profissionais de várias áreas de especialização, né?
Eu sou um deles, Sim. eu gosto muito de estar em sala, aprecio muito estar em contato com os clientes. Fale um pouco mais da CR Basso. Ela está no Brasil inteiro, atua no Brasil inteiro? Perfeitamente. Então nós temos hoje, o nosso alcance é nacional, nós atendemos empresas de todo o mercado. São grandes, um orgulho que nós temos de estar atuando em grandes empresas do mercado. Então nós podemos falar em Ford, nós podemos falar em Aurora, nós podemos falar em Walmart, em Ibope, nós podemos falar em diversas organizações que contratam o nosso trabalho. E esse trabalho é entregue hoje de duas formas. Ou são projetos de consultoria, que envolve tanto a área organizacional, e quando eu me refiro à organizacional, está especialmente focado em estratégias organizacionais, em planejamento estratégico, gestão por indicadores e produtos relacionados à área da produtividade. Quando nós falamos em projetos de consultoria na área de recursos humanos, os projetos estão relacionados a clima organizacional, avaliação de desempenho de gestores, que são trabalhos que nós conduzimos, além de diagnósticos estratégicos. Agora, o grande trabalho da CR Basso, diria que 80% das nossas entregas estão relacionadas à área de educação corporativa. Então, são programas de treinamento, são palestras, são programas de treinamento e programas de desenvolvimento. Então, nós temos programas hoje, desde uma palestra de 2 horas até programas de 80 horas. Tá? Então, são esses os nossos trabalhos. Nós temos mais de 100 programas hoje publicados no nosso site, disponível para os nossos clientes, embora a nossa entrega não se restrinja aos produtos anunciados. Porque quando nós estamos diante do cliente, outras demandas, outras necessidades podem surgir, e a nossa especialidade como consultoria de treinamento é exatamente identificar essas necessidades e ajustar aquilo que melhor se adequa àquele momento, àquela empresa, inclusive lendo a cultura da empresa para ver o que é mais adequado. É um desenvolvimento de um produto personalizado. Perfeitamente. É o que nós chamamos no mercado de customização. Né? Então, toda vez que nós temos um produto para entregar ao cliente, nós fazemos questão do relacionamento com o cliente final do produto, porque nós queremos ouvi-lo, saber quais são as principais mudanças que ele quer provocar com aquela ação. Nós entendemos aqui na CR Basso, nós temos uma preocupação muito grande, que é fazer o treinamento valer a pena. E fazer o treinamento valer a pena, um dos eixos é exatamente entregar aquilo que mais esteja carente naquele momento daquele grupo de profissionais. Há outros pilares que são importantes para fazer um treinamento valer a pena. Alguns aspectos, inclusive, que envolvem a própria função do gestor em ter clareza naquilo que ele precisa, em comunicar aos seus treinandos aquilo que ele vai, por que ele está propondo aquele investimento e como ele vai acompanhar depois. Mas do ponto de vista da consultoria, nós temos uma preocupação muito grande em entender a necessidade, entender as principais mudanças que precisam, quais foram as últimas ações de capacitação que aquele grupo teve a oportunidade, o perfil do grupo, para aí nós adequarmos a nossa entrega a esse cliente. Perfeito. E hoje em dia teria, vamos dizer, uma demanda mais palpitante, assim, uma coisa que se destaca nessa, vamos dizer, área, nessa era de extrema tecnologia, tudo, vamos dizer, você consegue no palm top na sua mão, no smartphone? Tem sim. Bom, quando nós olhamos o portfólio da CR Basso, nós temos lá 8 áreas de competências. Então nós falamos em estratégia organizacional, então nós temos programas para estratégia organizacional. Nós temos programas na área comportamental, que envolve liderança, feedback e negociação. Nós temos programas na área comercial, que envolve atendimento, vendas, na área de suprimentos, na área de comunicação. Quais são os produtos mais palpitantes, né, como você mesmo enfatizou? Se nós falarmos da área de estratégia organizacional, planejamento e gestão por indicadores, são os programas com maior demanda. Quando nós falamos do lado comportamental, é liderança sem dúvida alguma. Do lado comportamental, liderança é o principal trabalho, seguido de feedback. A carência que as organizações enfrentam ainda hoje, com relação à prática de feedback, é muito intensa. Né? Mereceria até um outro momento discutindo especificamente sobre as diversas formas e a melhor abordagem para se trabalhar o feedback. Mas é uma carência enorme que as organizações têm. Um outro aspecto está relacionado à área comercial, à área de comunicação, perdão. E na área de comunicação tem 2 produtos que despontam. Um deles está relacionado a técnicas de apresentação e a formação de instrutores internos.
Perfeito. São programas aparentemente semelhantes, mas o técnico de apresentação está mais preocupado com a audiência do público que ele vai, enquanto que um programa de instrutor exige alguma metodologia. Então, mas de alguma forma são dois programas extremamente palpitantes e muito exigidos no mercado hoje. Até porque muitas empresas, na disposição de reduzir gastos, elas acabam formando equipes internas para serem multiplicadores desses trabalhos. E um outro programa que eu vejo que é uma necessidade do Brasil, né? Aí eu vejo que é uma questão que o brasileiro precisa se atentar muito para isso, que é a questão da assertividade. Então eu vejo a assertividade como um aspecto que pode impulsionar o nosso país rumo a resultados. Então relação assertiva, comunicação assertiva, sempre com consequências quando as pessoas agem dessa forma. E o brasileiro, não é um ponto forte do brasileiro agir com assertividade. Então, a carência, eu diria para você, em todas as organizações. Trabalhar a assertividade é uma carência que praticamente todas as organizações nós percebemos. Você podia fazer, vamos dizer, uma comparação do treinamento internacional, por exemplo, na América, Estados Unidos, na Europa e o Brasil, poderia fazer, vamos dizer, esse paralelo, vamos dizer assim? Não são muito diferentes, não são muito diferentes, né? As formas de abordagem são muito semelhantes e inclusive em relação à tecnologia, né? Sim. Se fala muito hoje das questões do blend, né? Que são programas em que você tem uma parte presencial em sala e uma parte à distância. Então são programas bastante interessantes onde o aluno fica com compromissos de trabalhos posteriores. Existem também programas que são só à distância. Estou me referindo a programas tanto no Brasil como no exterior, né? Sim. Então, programas EAD, né? O famoso ensino à distância. A percepção que nós da CRBOSS temos, porque nós conversamos com os clientes, nós fazemos pesquisas informais e também nós acessamos pesquisas que o mercado faz ou que concorrentes fazem que anunciam no mercado. Os resultados em relação a programas usando essas novas tecnologias, eles são bastante interessantes quando é de interesse do participante. Quando a organização o promove justamente para reduzir gastos, se for um componente técnico que é requisito para o operador, digamos um vendedor precisa conhecer características técnicas de um produto. Sim. A empresa tem unidades no Brasil todo, como é que ela faz? O custo é muito intenso para ela reunir pequenos grupos e fazer esse treinamento no Brasil todo. Então o que ela faz? Ela organiza esse trabalho, faz em forma de ensino à distância, e esse trabalho tem bastante sucesso, porque ele trata de aspectos técnicos, vantagens diferenciais do produto, características de produto. Sim. Então ele é bastante interessante e eu vejo bastante sucesso nele. Produto digital, né? No entanto, quando envolve comportamento humano, né? Quando você fala em atendimento a cliente, por exemplo, é uma carência hoje que eu percebo praticamente em todas as empresas. E por incrível que pareça, mais do que se preocupar com o cliente externo, a preocupação é com o cliente interno. Sim. Então as relações internas estão bastante desgastadas. Então quando se fala em excelência, o ano passado, por exemplo, 2018, nós fizemos inúmeros projetos em empresas de tecnologia, trabalhando exatamente em relações internas cliente-fornecedor. Então há um custo invisível no Brasil, bastante intenso, que ocorre nas relações internas. Então esse é um custo que a empresa não consegue contabilizar. Sim. Tá? E que trabalhar a excelência no atendimento, reconhecer os clientes internos como importantes para os fornecedores e que o resultado desses é o resultado da organização. Então há bastante carência. Mas são relações humanas, né? Sim, relação humana. Agora tem um trabalho interessante que nós estamos fazendo num cliente e este cliente precisa formar novos encarregados, digamos, novos líderes de áreas. Então, qual é a proposta do nosso trabalho para este cliente? Nós entrevistamos os gestores, visitamos uma área de trabalho, é um prestador de serviço, tá? Sim. É um prestador de serviço, um serviço de concessionária. Perfeito. Então, eles têm os operadores de campo que fazem o trabalho. Só que esses operadores de campo são administrados por um grupo de pessoas que fazem roteirização de visitas e o acompanhamento do trabalho e satisfação dos clientes. E tem um gestor que age nesse sentido. Então nós vamos fazer um trabalho agora interessante que envolve visita em campo de algumas das unidades do cliente, ouvir o cliente e responsáveis pela empresa com relação às questões mais típicas que ocorrem no dia a dia. A partir daí nós vamos construir cases
Esses cases vão ser disponibilizados numa plataforma onde o cliente vai disponibilizar essa plataforma para as pessoas que ele está preparando para assumirem novas funções. Sim. E depois nós vamos avaliar o resultado desses cases trabalhados pelos profissionais da empresa. Excelente. Então, na verdade, esse profissional ele atua na área, mas ele vai ser submetido a situações que vai exigir tomada de decisão, de priorização, Sim. de roteirização, de relacionamento com os clientes, e que ele vai ter que fazer isso num case. E essas respostas ele vai ter que colocar dentro de uma plataforma. E essas respostas serão avaliadas, e o propósito da empresa é, a partir desse trabalho, identificar os potenciais líderes para serem promovidos. Perfeito. Esse é um trabalho bastante interessante. Muito interessante. Excelente. E Carlos, o que você aponta como as principais mudanças no mercado de consultoria e treinamento ao longo dessas últimas décadas? Em alguns aspectos, eu diria para você que as mudanças foram pequenas, tá? Em alguns aspectos. Em outros nós temos um ritmo bastante interessante, eu quero me ater mais a esses que são mais interessantes. Digamos que de 20 anos para cá cresceu de importância a avaliação de desempenho nas empresas. Porque quando você pensa em projetos de consultoria, você pensa em, dentro da área de recursos humanos, por exemplo, que é o principal cliente nosso, dentro da área de recursos humanos, você fala em pesquisa de clima, avaliação de desempenho, plano de cargos e salários, carreira, Sim. planos de sucessão, são os principais projetos. Programas de integração, recrutamento e seleção, são os principais projetos que envolvem a área de recursos humanos. Perfeito. Quando nós falamos de educação corporativa, aí são desde programas, desde palestras, né? Que são programas de sensibilização, Sim. porque uma palestra, o propósito dela é sensibilizar, Sim. gerar sensibilização. Então você tem palestras de sensibilização e você tem programas de treinamento. Programas de treinamento as empresas têm programas internos e programas externos. Certo. Tá? Programas internos, como eu posso te dizer, ele é cíclico. Há períodos que as empresas investem mais em programas internos feitos com profissionais da casa. Eu diria que depois dessa crise de 2016, que resultou em 2014, 2015, Sim. e foi mais acentuado em 2016, Sim. então, redução de investimentos Sim. na área de desenvolvimento humano fez com que as empresas buscassem soluções internas. Então, formar instrutores, formar multiplicadores, acabou resultando numa solução. Sim. Porém, essa solução adotada agora, ela pode daqui a 2 anos, as empresas não suportarem Sim. a atender às demandas existentes. Sim. E é pouco provável que uma empresa desenvolva instrutores com a capacitação multidisciplinar que tem as empresas que são especialistas nisso, né? Sim. Assim como a Serbaço e outras empresas que são no mercado, são excelentes empresas. Sim. Então, isso é cíclico. Um aspecto que eu vejo e que me preocupa bastante, muitas vezes, é a dificuldade que as organizações têm em extrair realmente a sua necessidade, baseada em pesquisas internas e diagnósticos internos, uma boa leitura do gestor e a área de recursos humanos entender essa demanda para transferir essas informações para as consultorias externas. Então vejo uma dificuldade muito grande, muitas vezes estamos conversando com profissionais de recursos humanos e que não é má vontade deles ou falta de preparo deles. Eles contam com profissionais das áreas de operação, muitas vezes pouco afetos a discutir as demandas internas que eles têm. Então eu vejo isso como uma grande preocupação que eu já percebi há 20 anos atrás e evoluiu muito pouco. Infelizmente evoluiu muito pouco. Qual é o risco que nós corremos quando isso acontece? Do trabalho ser entregue e o trabalho não satisfazer a necessidade da organização. Então é uma preocupação muito grande. Por isso que nós da Serbaço, digamos assim, nós procuramos fechar o cerco com o cliente para entender verdadeiramente, e a pergunta principal que nós fazemos: quais são as mudanças que você quer a partir do treinamento? Ou seja, termina o treinamento hoje. A partir de amanhã, quais são as principais mudanças que você, gestor, quer ver observado no comportamento das pessoas que você enviou para o treinamento? Porque o cliente do treinamento não é recursos humanos. Sim. O cliente do treinamento é o cliente de recursos humanos. Sim. Então, quando eu faço um trabalho, esse trabalho que nós fazemos é para a equipe comercial, Sim. é para a equipe o profissional do RH que atende clientes internos, é para quem atende o cliente final, enfim, são esses os gestores da empresa que participam do treinamento. Então, o cliente do produto é o gestor dos participantes do treinamento. E essas demandas vêm se repetindo ou elas são muito novas, inusitadas? Então,
profissionais em relação ao senso e visão de negócio. Poderíamos traduzir isso como protagonismo. Sim. Em algumas empresas eu vou falar de accountability, que é a atuação ética, responsável. Tá? Eu gosto muito de falar de protagonismo, mas senso de dono, visão de dono ou empreendedorismo interno. Então há uma demanda nas empresas muito intensa para os colaboradores, especialmente para os gestores, para que tenham esta postura de agirem como se donos fossem da organização. Como se donos fossem da organização. Em algumas organizações, quando estou apresentando um trabalho, eu costumo dizer para eles o seguinte: olha, suponha que eu tenha ido no toalete da sua empresa e eu vejo um vazamento, né, num determinado sanitário da empresa. Ótimo, qual é a minha função? Como eu sou uma pessoa externa, eu não deveria me preocupar com isso, afinal de contas, eu não deveria fazer nenhum comentário na empresa, mas eu procuro identificar quem é o responsável e passar a informação para que alguém tome providência. Em algumas empresas eu vou perceber que alguém já fez isso, e é bacana, eu parabenizo, mas há um contingente de pessoas que ficam imaginando o seguinte: isso não é problema meu. Eu não estou aqui para cuidar se há algum vazamento. Eu não estou aqui para cuidar se há alguma área molhada na empresa que pode colocar em risco algum profissional. Eu não estou aqui para trazer informação que eu percebi no final de semana, conversando com amigos no mercado, e eu percebi alguma coisa. Eu não tenho responsabilidade em trazer isso para dentro da minha empresa. Infelizmente, ainda há um contingente grande nesse sentido. E as empresas têm uma carência muito grande de ter profissionais, popularmente se falava que vestem a camisa, né? Mas hoje a gente fala protagonismo, né? Isso não seria, vamos dizer, um egoísmo desse profissional, dessa pessoa que atua dessa forma, e, vamos dizer, não compartilhar, vamos dizer, uma coisa que está tão, vamos dizer, na moda, né? Você compartilhar seu conhecimento, compartilhar suas ideias, e não seria um egoísmo isso? Então, um comportamento egoísta? Esta é uma forma de você encarar esse acontecimento. Uma outra forma é dizer que é falta de visão, né? Falta visão do futuro. Sim. Quer dizer, o colaborador que está na empresa, tá? E ele só se preocupa com as atividades restritas da área dele. Não se preocupa na relação que ele tem com o fornecedor interno, não se preocupa na relação que ele tem com o cliente interno, não procura identificar oportunidades de melhorar a relação e o trabalho que o fornecedor entrega ou que ele vai entregar para o seu cliente. Eu diria mais que é falta de visão, ou podemos até chamar de falta de comprometimento, Sim. que é algo que abala profundamente a comunidade de recursos humanos. E como gerar engajamento nos profissionais. E isso é uma ideia, vamos dizer, extremamente ultrapassada, né? Podemos dizer assim, não é? Nos dias de hoje isso é ultrapassado. Não se consegue imaginar. Um comportamento que, vamos dizer, nos anos 70, nos anos 50, vamos dizer, até seria aceitável, mas hoje em dia não, né? Mas infelizmente quando você observa o trabalho das empresas, e há empresas extremamente sérias, muito preocupadas com os seus colaboradores, participam desses projetos que há sobre o Great Place to Work, por exemplo, a revista Exame faz anualmente, né? E trabalhos muito sérios, muito bacanas, né? Muitas dessas empresas nós temos o prazer de atender. Sim. Eu particularmente visitei muitas dessas empresas e fiz trabalho em muitas dessas empresas, e eu sei da seriedade do trabalho que é feito. E, portanto, há uma preocupação muito grande com o engajamento, porque o que se sabe, né? Quando há engajamento, é porque a pessoa tem a oportunidade de participar, ela tem espaço para participar, ela tem espaço para colocar o seu talento, sim, ela é reconhecida e ela se engaja na organização. Perfeito. Só que isso, infelizmente, não é o ambiente de todas as empresas. E é um grande desafio para a área de recursos humanos trabalhar e ampliar o engajamento de seus colaboradores. Perfeito, Carlos. Como a CR Baixo trabalha os grandes desafios da atualidade na perspectiva dos clientes? Entender o negócio do cliente. Então, quando nós somos convidados ou nós estamos prospectando uma empresa, ter um agendamento realizado, entender, em primeiro lugar, entender a empresa, entender o negócio em que a empresa atua, né? Inicialmente observando pelo site da empresa. Quando vamos à organização, entender o negócio dela. Sim. É muito comum se falar das dores, né? Então entender as dores da empresa, né? Então esse num diálogo com o profissional de recursos humanos, e muitas vezes o cliente interno de recursos humanos participa também, porque, como eu te disse anteriormente, nem sempre a área de recursos humanos está abastecida com todas as informações e com todos os detalhes. Sim. É claro que aquelas organizações que têm os business partners, elas estão melhor preparadas. Sim.
porque o business partner é residente numa determinada área da empresa e ele tem bastante conhecimento sobre aquela área, então ele tem capacidade de discutir com profundidade. Mas isso não ocorre em todas as empresas. Então, em muitas delas, o gestor da área participa. Então, nós vamos discutir com a área de recursos humanos e vamos discutir também com o gestor da área. Então, tem um call center lá e tem o gestor da área do call center. Tem a área de manutenção, vai a pessoa da manutenção. E nós temos uma área de produção que tem uma determinada demanda, junto com recursos humanos, estamos discutindo uma solução. Tá? Então, isso é bastante comum que ocorra. Então, entender a necessidade do cliente é o ponto fundamental. Entender o que ele quer mudar é fundamental. Agora, um trabalho que eu diria para você que é muito interessante, que na CRBAS nós fazemos, e temos um grande êxito, é de fazer diagnósticos. Sim. Algumas empresas demonstram absoluta liberdade para permitir que o diagnóstico seja feito. E quando eu falo do diagnóstico, eu digo de ouvir mesmo os clientes. Sim. Na nossa empresa nós chamamos Ouvir Vozes. Sim. Um projeto que nós cuidamos chamamos Diagnóstico Ouvir Vozes. Ouvir voz significa ouvir o principal executivo, sim, ouvir os diretores, ouvir o gestor da área, ouvir aquele gestor que está diretamente com os operadores, ouvir grupos de operadores, de repente ouvir um grupo de fornecedores daquela área ou um grupo de clientes daquela área. Então é muito comum nós fazermos isso com uma enorme frequência. Sim. Ouvir as vozes, não só internas e algumas vezes até vozes externas. Por quê? A partir das vozes, nós conseguimos detectar oportunidade que muitas vezes pessoas na empresa percebem, sim, mas percebem individualmente, não há um contexto geral, global de percepção daquilo. E esse diagnóstico permite duas coisas importantes. Primeiro, caracterizar o que realmente, quais são as principais dores da empresa. Segundo, priorizar e recomendar ações. E um terceiro ponto é, depois das ações, fazer novamente o diagnóstico para perceber as mudanças ocorridas. Perfeito. Eu acho que esse é um trabalho bastante interessante. Muito interessante. E como você define o seu estilo de liderança? Bom, eu comentei contigo há pouco sobre a assertividade. Uhum. Então, eu me defino muito como um líder assertivo. Sei. Se fala pouco sobre isso, né? Quando se fala em estilos de liderança, né? É bastante comum se falar dos 3 modelos básicos de sim, estilo de liderança: autocrático, democrático, liberal. Depois evoluiu na década de 80 ou 90 com a liderança situacional. Hoje se fala muito de liderança coaching, tá? É a novidade, a liderança coaching, quer dizer, naturalmente o gestor tem que agir como um coaching. E essa é a perspectiva que eu tenho também. Sim. Ou seja, alguém que tem interesse profundo em desenvolver o coaching. Porque se o próprio gestor, que é o beneficiário do trabalho que o coaching realiza, se ele não está preocupado e não investe no desenvolvimento do coaching, quem mais estaria interessado? Sim. Então, agora, o líder assertivo é o líder transparente, ele é o líder autêntico, é o líder exigente. Eu sou bastante exigente no trabalho. Eu sou muito exigente comigo mesmo, tá? Eu aprimoro o meu trabalho, busco a qualidade do meu trabalho, busco corrigir pequenos detalhes muitas vezes que são importantes na entrega. Eu me esforço bastante para isso. Sim. Recentemente eu fiz um trabalho no cliente e esse trabalho envolvia a negociação. Eu ouvi o cliente, eu pedi para o cliente me descrever algumas situações que ocorrem. Das situações que ocorrem, eu criei cases para trabalhar dentro do treinamento de negociação. Sim. E quando termina, a grande graça e o grande prazer é ouvir as pessoas dizerem que aquele programa foi totalmente focado na realidade deles, sim, que é realmente o que acontece na empresa. Tá? Então, a assertividade me propõe agir com autenticidade, com transparência e aquela preocupação de dizer o que pensa e sente. Sim. Falar sobre o que pensa e sente é sempre permitido. O cuidado que nós temos que ter é como nós dizemos, sim, o que pensamos e o que sentimos. Claro. E aí o ser humano não é perfeito, né? Sim. Então, eventualmente, a assertividade é confundida por alguns como agressividade. Porque a pessoa que é assertiva, ela não se esquiva de abordar os assuntos. Sim. Então, se para mim é importante naquele trabalho que eu tenha conhecimento de fatos que são relevantes e que o gestor quer melhorar naquela empresa, e eu falava com o diretor, que é o fundador da empresa, eu tenho que dizer para ele. Sim. Para mim isso é muito importante. Né? Agora, se eu ficar imaginando, não, vai ser trabalhoso para ele me passar, ou talvez ele não queira abrir algum assunto mais particular da empresa dele, se eu ficar com esse receio, eu nem pergunto. Então, eu pergunto, o máximo que pode acontecer
É ele dizer, não posso compartilhar. E aí eu vou utilizar cases que eu já desenvolvi em outras empresas. Mas o risco qual que é? É do treinamento não ser tão ajustado para a demanda do cliente. Acurácia. Então, a assertividade, eu comentei contigo, isso merece até um outro momento para discutir realmente, porque é um assunto que no Brasil nós precisamos trabalhar muito seriamente, de sermos assertivos. E para você, qual é o papel do gestor de RH? Quando nós falamos do gestor de RH, nós não estamos falando da comunidade de recursos humanos, mas sim de todos aqueles que têm responsabilidades com pessoas. Eu conduzo muitos programas de treinamentos, programas de desenvolvimento, e aqui na CR Basso eu sou o coordenador dos programas de desenvolvimento. Nós temos aqui o Leadership One, que é um programa de 80 horas, o programa de Líderes, que é um programa de 40 horas, e nós temos outros programas de 24, 16 e 8 horas. Quando nós estamos falando aqui do programa de líderes. Sim, qual é o papel do gestor? O papel do gestor. Eu tomo um cuidado muito grande, Júlio, de quando estou falando desse tema, separar o papel gestor e o papel líder. Não é comum se falar sobre isso. Eu, por exemplo, sou daquele tempo, né? Não se gosta de falar sobre isso, normalmente não se usa esse termo, mas eu sou daquele tempo de PDG. Eu fiz PDG, por exemplo, no mercado financeiro, na década de 80. O que é PDG? Programa de Desenvolvimento de Gestores. Raramente eu ouço uma empresa me pedindo um PDG, é muito raro, mas programa de líder é muito comum. Mas quem é o líder? Quem é o líder? E quem é o gestor? Então, para mim, aqui na CR Basso, para nós aqui na CR Basso, o gestor é aquele profissional que recebeu uma delegação. Então, ele exerce uma delegação e ele age em nome da organização. Então, dele é exigido que administre recursos. E o recurso humano é um dos recursos que o gestor administra. Então, quando ele é gestor de pessoas, ele está preocupado com a sua equipe, em compor a sua equipe, participar da entrada de novos membros, de desenvolver esses membros, de ter clareza nas metas, dos objetivos que a área tem que entregar, distribuir o trabalho para as pessoas, avaliar o desempenho, dar feedback e promover o desenvolvimento dentro do espírito de equipe. Perfeito. Quando o gestor tem que atuar como administrador, e um dos recursos é o recurso humano, as melhores respostas ele tem quando ele age como líder. E aí nós procuramos trabalhar a questão da liderança como aquele profissional que consegue agir na arte de influenciar outras pessoas. Inspirar. Então ele consegue influenciar, ele consegue inspirar pessoas a fazerem de boa vontade o que tem que ser feito. Não para o líder, não para o gestor, mas para o grupo, para a organização. Então ele tem que focar o trabalho dele em inspirar pessoas, incentivar pessoas e que as pessoas se influenciem a fazer de boa vontade, engajadas em favor do coletivo. Esse é o grande papel do líder. E neste momento o cuidado dele em saber tratar de forma diferente, porque as pessoas são diferentes. Elas podem ocupar o mesmo cargo, o mesmo espaço, o mesmo andar, mas as pessoas são diferentes, então exige muito do líder. Então a empatia é um processo importante, o cuidado com a comunicação, porque ele tem que ajustar a comunicação com cada um deles, o estilo de liderança que também tem que ajustar, como nós sabemos, né, da liderança situacional, tem que ajustar de acordo com as pessoas e trabalhar fortemente as práticas de reconhecimento. Né? Perfeito. Digamos que é o que retroalimenta o bom papel de um líder. Para finalizar, Carlos, que conselhos você daria para o profissional jovem que tem o objetivo de alcançar posições de liderança no mercado de trabalho? Vou ser bem conciso. Ele tem que fazer além do que é esperado. Sim. Jovem, não se limite a fazer aquilo pelo qual você foi contratado. Faça além. Tenha interesse, pesquise, se aprofunde, tenha humildade, aprenda com as pessoas que já estão há mais tempo na organização. Por quê? Porque eles vão economizar tempo para você. Então tenha bastante humildade e não faça somente o que é esperado, faça além do que é esperado. Muita boa sorte para você, jovem. Nós aqui agradecemos a Carlos Basso, diretor executivo da CR Basso aqui na TV Gestão e RH. Muito obrigado, felicidades e foi um prazer ter Eu é que agradeço. Obrigado, Júlio. Uma boa tarde. Igualmente.